um número bom de pessoas aí, todos os nossos colegas já estão aí online com suas webcams ligadas. Uma boa noite novamente a todos que já estão aí. Gostaria de agradecer em nome da Sobrafir a presença de todos. Dizer que esse é um momento de troca de experiências e para a gente colocar um pouco a par, né, do que tem sido a neonatologia nesse período de pandemia. A gente já fez um momento inicial falando um pouco sobre a fisioterapia na COVID neonatal, e agora a gente vai fazer esse segundo momento, né, com esse momento atual do mundo inteiro na neonatologia. Então a gente vai trocar bastante experiências aqui. Hoje a gente vai fazer uma webinar bastante interativa, né, com todos aí. Então, quem estiver entrando aí, tem um link aí das perguntas. Podem ir fazendo as perguntas ao longo da apresentação. A gente vai registrando aqui as perguntas e respondendo na medida do possível aqui dentro da webinar. A gente já recebeu algumas perguntas, então a gente tem um roteiro para seguir, para direcionar vocês um pouco também e facilitar um pouco a nossa interação, tá bom? Então, eu vou me apresentar, né? Novamente, sou Simone Ribeiro, fisioterapeuta de Minas Gerais, Belo Horizonte, coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Hospital Governador Israel Pinheiro, um hospital do Estado aqui de Minas Gerais, do servidor público do Estado, que tem tanto UTI neonatal quanto UTI pediátrica, uma UTI mista, e enfermaria pediátrica e unidade de cuidados intensivos neonatais. A nossa realidade aqui em Minas Gerais até tem sido muito falada, né, pelo número de pacientes afetados pela Covid. Então, realmente, a gente tem está com um número até razoável de pacientes acometidos, né, pela Covid. E em neonatologia não tem sido diferente. A gente realmente tem praticamente todos os dados que chegam neonatais, a gente não teve nenhum confirmado até agora. Parece que um caso confirmado agora nos últimos dias, de mãe que era suspeita ou confirmada, né? Então a gente vai passar agora um pouquinho para cada um dos nossos colegas. Vou passar a palavra aí para se apresentar para minha colega Carla, lá de São Paulo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, eu sou Carla Nicolau, eu sou fisioterapeuta aqui de São Paulo, eu sou coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Instituto da Criança aqui do Hospital das Clínicas da USP, sou coordenadora do Centro Neonatal, que é uma das unidades que a gente tem uma UTI neonatal dentro do Complexo HC, e a gente conta dentro do Instituto da Criança com mais uma UTI neonatal, mas é uma UTI neonatal externa, que recebe pacientes advindos de outros serviços fora o HC. Aqui, como eu acho que é de conhecimento amplo, o prédio, o instituto onde a gente fica, apesar de nós sermos o Instituto da Criança, nós ficamos localizados dentro do Instituto Central, porque nós temos que ficar lado a lado a obstetrícia. Como é de conhecimento, o prédio do Instituto Central ele foi totalmente fechado e direcionado somente para pacientes COVID positivo, então teve-se que se fazer uma reestruturação toda do centro neonatal também, e criou-se, a gente montou uma filial do centro neonatal dentro do hospital universitário da USP, lá na cidade universitária, preparando mais 20 leitos de UTI para receber os pacientes, filhos de mães que não têm suspeita nem COVID positivo confirmada. Então, a nossa demanda de pacientes acabou indo para o Hospital HU. Aqui nascem os filhos de mães suspeita ou com COVID confirmado. Então, nós temos, a gente está trabalhando, então, com dois serviços do Centro Neonatal. É um prédio totalmente direcionado para a área de COVID, então ele fica bem, assim, diferenciado dos outros hospitais, e os institutos que o rodeiam, o Instituto Central, que é INCOR, ICR, IPQ, Ortopedia, eles acabam sendo institutos limpos, entre aspas, porque se aqui a demanda estiver muito alta, sempre tem leitos de retaguarda nesses hospitais.
Tá? A gente vai conversar mais durante essa webinar aqui para vocês. Obrigada, doutora Carla. Vamos direto agora lá para Pernambuco, doutor Rafael Justino. Olá, pessoal, boa noite para todos vocês. Então, me chamo Rafael Justino, eu sou daqui de Pernambuco, de Recife, e aqui eu sou coordenador da UTI neonatal, de fisioterapia da UTI neonatal do IMIP, que é o hospital que foi escolhido pela Secretaria de Saúde, inicialmente para ser a referência para atendimento tanto à mãe quanto ao recém-nascido suspeito ou confirmado de Covid-19. Além disso, aqui eu também faço parte sou suplente da Sobrafi, da Regional Pernambuco, e também sou diarista de um outro hospital da rede pública, também aqui na cidade. Tá? Então, em todos eles eu trabalho apenas com neonatologia, e, inclusive, nos diferentes serviços, tive experiências diferentes, por conta de questões próprias e particulares de cada um. Então, acredito que todos têm enfrentado essas diferenças. Na mesma cidade aqui, eu vivencio situações diferentes e acredito que no nosso Brasil grande, por natureza, vocês também têm diferentes realidades. Então, nosso objetivo hoje vai ser aqui realmente tá, de experiências e que nós temos vivido e visto nessa situação atual. Perfeito, doutor Rafael. Agora vamos para o Amazonas, doutor Marcos Giovanni. Oi, pessoal, boa noite. Apesar de eu estar aqui no Amazonas, a gente está fazendo um webinar hoje com 3 sotaques, né? Só porque eu sou mineiro, na verdade, sou Aiba Simônia, né? Mas moro já há muitos anos aqui no Amazonas, né? Muitos anos em Manaus. Aqui em Manaus, eu sou diretor da Sobrafi Regional Amazonas e coordeno 2 serviços de 2 maternidades públicas, uma da rede municipal e uma da rede estadual de saúde. Uma delas, que é a da rede estadual, pertence à rede Cegonha, referência para o Ministério da Saúde, e sou professor universitário também. Hoje aqui no Amazonas, acho que vocês podem acompanhar, a gente tem muitos casos, né? A gente não sabe explicar muito bem por que isso aconteceu, talvez a questão da qualidade do clima, da umidade do ar, a proximidade com os Estados Unidos, a gente chega fácil aqui nos Estados Unidos, tem voo direto, então essa proximidade, o pessoal viaja muito para fora também. E fora a questão também de uma questão sociocultural de pouca adesão ao isolamento social, né? Hoje, para vocês terem ideia, a gente chegou a 36.146 casos confirmados. Só hoje, 2.638 casos novos e 1.964 óbitos confirmados e 73 óbitos hoje, sendo 38 confirmados nas últimas 24 horas. Então, apesar da gente ter um cenário de que a gente está um pouco mais acostumado, né? Acho que a gente já passou um pouco da fase de tomar Rivotril, mas a gente vai se adaptando e vai lidando com algumas situações, que é uma situação nova para a gente, né? Na maternidade maior, onde eu coordeno o serviço, a gente teve 4 casos de bebês com Covid. Desses 4 casos, um deles
foi de uma gestante gravíssima na UTI adulto que a gente tem. O parto, inclusive, teve que ser realizado dentro da terapia intensiva adulto. E, posteriormente, depois o bebê foi transportado. Era um bebê de 28 semanas. Foi intubado lá na UTI adulto mesmo, pela equipe da neonatologia e transportado depois para a unidade neonatal. Os outros 3 casos são de bebês que foram contaminados, um ao fazer exame externo da maternidade, os outros 2 casos provavelmente por equipe de saúde ou mesmo por causa dos pais que trouxeram a infecção de fora, né? O bebê que foi intubado na UTI adulto e foi levado para a unidade neonatal depois, está bem, é um bebê de 28 semanas, ficou 2, 3 dias em ventilação mecânica, foi estubado, foi para ventilação não invasiva, hoje já está bonitinho, respirando em ar ambiente. Então, realmente parece que o que a gente tem lido na literatura parece ser verdade, né? A gente tem, a população neonatal é menos acometida e a doença não parece ser uma doença que se agrava muito nos nossos pacientes neonatais. Perfeito, eu acho que é uma realidade aí de muitos de nós, né? E para vocês, acho que muito intenso, porque o volume de pacientes é muito maior, né, Marcos? Acho que a atenção, a gente tem conversado muito esses dias, né, assim, da nossa tensão de ir trabalhar, né? Rafael está falando aí agora há pouco da tensão, de às vezes você já começar a ter sintomas e nem saber se vai ou não trabalhar, enfim, é uma tensão muito constante para todos nós, né? Mas acredito que vamos superar aí esse momento tão difícil. Vocês estão vendo aí a apresentação, está aparecendo aí para todo mundo, tudo certo? A gente vai fazer uma breve apresentação para direcionar aí o que a gente está conversando aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho aí dessas boas práticas e o que a gente tem visto, né? E aí, nesse primeiro slide aí, né, trago aí para vocês um artigo recém-publicado, saiu ontem esse artigo aí, e acaba que todos os dias a gente tem que abrir para saber um pouco aí das novidades e como publicações, né, nesse contexto aí da Covid, a gente teve 256 publicações e 20 estudos, né, incluindo a população materno-infantil. Dessa população, 222 mães eram suspeitas ou confirmadas, né, desses 20 estudos, e dessas 222, somente 13 recém-nascidos foram confirmados com a Covid. E com basicamente os diagnósticos mais frequentes, né, que a gente vê na população neonatal, que está entre a síndrome do desconforto respiratório, alguns eram sofrimento fetal intrauterino, principalmente nas mães mais acometidas, né, nas mães que já tinham diagnóstico de Covid confirmado ou pneumonia, e a própria pneumonia, né? E desses 13 recém-nascidos, isso foi em vários lugares. A China, é claro que é o maior quantitativo desse daí, mas a gente tem Austrália, Estados Unidos e Itália. Desse grupo aí, somente um óbito, né? Então, a gente, pensando no cenário neonatal, a gente falou um pouco na semana passada sobre pediatria, é um cenário totalmente diferente, né? E as nossas condutas no cenário neonatal também têm sido de forma diferente. Então, vamos lá, doutor Marcos Giovanni, fala um pouco para a gente sobre a sala de parto. Então, vamos começar. Pode ir passando, Simone, para poder ir já pontuando cada item, por favor. Isso. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente, porque a gente fica muito desesperado, querendo mudar muito as rotinas do hospital, né? A gente fica com medo de ser infectado, né? Medo do que pode acontecer.
E eu acho que nós aqui do Amazonas, pelo menos na maternidade, a gente já passou dessa fase, assim, um pouco da questão do medo, da questão da tensão, e a gente está tentando lidar com isso de uma maneira melhor. Até porque esses vírus de contaminação por via respiratória, a gente já lida com isso há vários anos, né? A gente teve época de H1N1, e que é a mesma via de contaminação, né? Então, acho que os cuidados que a gente tem hoje, na verdade, é um cuidado maior por causa de uma pandemia, né? Mas eu acho que a primeira coisa que as equipes precisam ter é bom senso e não ficar criando situações e inventando situações para uma mudança muito radical do que a gente tem de evidência e já sabe como já funcionam as coisas, né? É importante que vocês saibam que a via de transmissão principal da infecção é por gotículas, né? Com cuidadores infectados ou por contato com material biológico contaminado. A transmissão vertical, ela parece que ela é possível, mas ela não está totalmente comprovada e nem parece também ser muito frequente. Dos casos neonatais que a gente tem de publicação, né, agora que estão começando a aparecer os casos de transmissão vertical, e eles são raríssimos, a maioria ainda está, inclusive, em investigação, né? E o objetivo principal, então, partindo do pressuposto de que esse bebê ele não nasce com Covid, né, a grande maioria deles, esse bebê, então, ele está protegido da doença, né? O objetivo nosso, então, na sala de parto, vai ser fazer o quê? Criar um ambiente propício para evitar a infecção desse bebê, né, e dos próprios profissionais de uma mãe que seja confirmada ou suspeita de Covid-19, né? A equipe, ela deve ser mínima, a gente tem tentado reduzir um pouco a equipe que presta assistência em sala de parto. A equipe tem que ser uma equipe treinada para evitar risco de contaminação, né? E para isso a gente tem, então, a adequação de EPI, precisa fazer treinamento de paramentação e desparamentação, né? O uso adequado desses EPIs de forma completa, de forma segura. Tem se falado muito na questão do uso de filtros, né? Caso seja necessário ventilar esse bebê na sala de parto, né, seja VPP por meio de bolsa autoinflável, seja por ventilação com o ventilador manual em T. No entanto, a gente não tem muita evidência que suporte o uso de filtros em recém-nascidos, principalmente recém-nascidos prematuros. Eu acho que o Rafael vai abordar essa questão dos filtros quando ele falar do ambiente da terapia intensiva, né? Mas, assim, a gente não está acostumado, quem trabalha com neonatologia há muitos anos, a gente não está acostumado a lidar com filtro dentro do ambiente da terapia intensiva neonatal. Isso é uma coisa nova para a gente, né? Muitos ventiladores não são adaptados para a questão da inserção de colocação de um filtro. A gente não sabe se os filtros, né, eles são realmente específicos para a população neonatal, de acordo com o volume corrente que o filtro exige, o espaço morto que esse filtro vai acrescentar no circuito, o aumento de resistência expiratória ou inspiratória que esse filtro pode gerar, acúmulo de CO2, e a gente continua no nosso serviço usando jarra aquecida. Até porque, assim, como é uma coisa nova, a gente teve que mandar pedir filtro. Cadê que o filtro chegou? Aí, então, a doença aparecendo, os meninos chegando e o filtro não chega. A gente tem que continuar trabalhando do jeito que a gente trabalhava, né? Fazendo adaptações sem sair muito do que a gente que a unidade já está acostumada a fazer e que são as boas práticas envolvendo a neonatologia. Vamos para frente. A assistência, então, desse bebê na sala de parto, eu quis colocar um pouco a respeito do clampeamento oportuno, porque quem trabalha de sala de parto
fica esperando, né, o bebê ser extraído do útero, caso seja uma cesárea ou parto vaginal, para que haja a assistência, né, da equipe, inclusive da fisioterapia. E a gente não teve mudança pela Sociedade Brasileira de Pediatria a respeito do clampeamento do cordão umbilical, ele continua sendo oportuno, mesmo na mãe confirmada com Covid. Então, para os bebês com mais de 34 semanas, a gente tem esperado 1 a 3 minutos para clampeamento do cordão após a extração do bebê, e bebês com menos de 34 semanas, de 30 a 60 segundos. O clampeamento, ele só é imediato se houver, por exemplo, alguma circulação, por exemplo, placentária que não esteja intacta, ou se o recém-nascido ele não iniciar a respiração, né, não tiver tônus muscular adequado de flexão e precisar de manobras de reanimação. Uma coisa que mudou, isso realmente já foi uma mudança indicada pelas novas diretrizes, é a de não realizar o contato pele a pele do bebê com a mãe em paciente mãe positiva para COVID, né? E a gente adiar naquele momento na sala de parto a amamentação. Pode passar, Simone. Ainda então, de assistência desse bebê em sala de parto, uma coisa que tem sido também recomendada é a questão de separar por uma distância de pelo menos 2 metros a mãe do bebê, para esse bebê receber uma assistência adequada, sem risco de contaminação, ou numa sala separada, caso haja essa sala dentro do centro cirúrgico, né? Ou onde a mãe vai, ou a sala onde a mãe vai fazer o parto desse bebê. Se o bebê nascer com menos de 34 semanas de gestação, a gente mantém as mesmas rotinas de cuidados das diretrizes, né? Que é pegar esse bebê com campo aquecido, levar para a mesa de reanimação, colocar esse bebê em fonte de calor irradiante, envolver esse bebê no saco plástico transparente para manter temperatura, uso da touca dupla para ajudar esse bebê a não perder calor, né? Se o bebê for um bebê que evolui bem, né, esse bebê, se não houver indicação de intubação e reanimação neonatal, esse bebê ele vai para a CPAP nasal precoce, como a gente tem de evidência, né, uma forte evidência que recomenda o uso de CPAP nasal em sala de parto como forma precoce de suporte ventilatório. A gente não tem usado filtro no ramo exalatório, até porque se a gente pensar, o bebê que está na não invasiva, ele já vai ter uma perda de fluxo pela via aérea superior, por causa da pronga nasal. Então, eu acho que não faz muito sentido a gente usar um filtro que vai ser colocado no ramo respiratório próximo da jarra, que vai dar o selo d'água, né? Caso esse bebê ele precise de reanimação e ele precise ser intubado, né, o tubo continua a intubação com tubos sem balonete, isso porque aqui no Brasil a gente não tem tubos com microcuff, que são tubos adequados para a população neonatal como tem fora. Então a Sociedade Brasileira de Pediatria continua recomendando a intubação sem balonete, né, e com tamanho apropriado para esse bebê, com idade gestacional e peso ao nascer. A questão da intubação, a gente ficava preocupado com relação à emissão de aerossóis, mas eu acho que isso é uma preocupação que não é tão relevante assim, porque, como eu disse, a princípio o bebê ele não nasce com Covid, né? A chance dele nascer com Covid é bem pequena, é bem restrita pelo que a gente tem acompanhado das publicações, né? E dos colegas e dos serviços. E, além disso, esse bebê ele tem uma cartilagem cricoide um pouquinho mais apertada e que já funciona como um cuff natural quando esse bebê ele está sob suporte ventilatório invasivo, desde que o tubo seja adequado para a idade gestacional ou peso a nascer. Pode passar mais um, Simone.
E aí esse bebê, então, que nasceu, né, na sala de parto, esse bebê, se ele for um bebê que precise ir para alguma unidade neonatal, ser transferido para a unidade neonatal, a gente tem aí as diretrizes brasileiras de transporte neonatal e que recomendam algumas coisas, né? Primeiro, ela deve obedecer as 10 etapas, que são as 10 etapas que são descritas pelas diretrizes, né? Que vai desde a solicitação do leito, a confirmação do leito para onde o bebê vai, a questão da equipe, de medicação, de confirmação de equipamentos que a gente tem durante o transporte, a avaliação de risco de mortalidade e morbidade neonatal durante esse transporte e os cuidados quando esse bebê chegar na unidade de destino para onde ele vai. A equipe para fazer o transporte neonatal precisa ser treinada, né? No hospital, referência aqui onde eu trabalho, a fisioterapia, a gente tem equipe de fisioterapia em sala de parto e a fisioterapia participa ativamente do transporte em caso de bebês que estão sob suporte ventilatório. Então, bebê que está em CPAP, ventilação não invasiva, ou bebê que está entubado, obrigatoriamente a fisioterapia participa do transporte e vem fazendo a ventilação desse bebê. Para fazer um transporte mais adequado, a gente aplica as duas escalas, né? A gente tem duas escalas de aplicação que avaliam mortalidade e morbidade neonatal. A primeira, que vocês estão vendo aí, que é o CATRIPS, ela é uma escala de transporte interhospitalar, né? E ela avalia a mortalidade neonatal do bebê em até 7 dias após o transporte. Então, é uma escala que deve ser aplicada caso o transporte seja interhospitalar. E a gente tem a ERTNEL, que é uma escala usada para transporte intra-hospitalar e que ela avalia riscos durante o transporte, riscos de morbidade, riscos de evento adverso durante o transporte desse bebê intra-hospitalar. Mas tem mais, Simone? Ainda tem, né? Isso. A incubadora, pessoal, precisa ser incubadora própria para transporte, né? Com temperatura ajustada, segundo o peso ao nascer do bebê. É importantíssima essa questão do peso, porque a hipotermia ela é fator de aumento de mortalidade de bebê, né? Principalmente prematuros. E, preferencialmente, esse bebê deve ser ventilado durante o transporte, se for necessário ventilação, num ventilador manual em T, né, para recém-nascidos que estejam entubados ou em ventilação não invasiva, tendo como meta a saturação periférica de O2 de 90, em torno de 90 a 95%, que é o que está aí para vocês. No transporte não mudou muita coisa, né? A gente continua fazendo o transporte da mesma maneira como a gente fazia antes. O único cuidado maior que a gente tem hoje é a respeito de uma paramentação melhor, de um uso maior de EPIs e de proteção individual. E aí, acho que a minha parte, então, era isso. A gente está recebendo algumas perguntas aqui a respeito da sala de parto e todo esse trajeto aí do recém-nascido, né? Acho legal a gente colocar aqui que o fisioterapeuta, em muitos lugares, ainda não é tão parte integrante da sala de parto, né? Mas a gente tem experiências super exitosas aí. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o Hospital Sofia Feldman, que faz 1000 partos por mês, e a experiência da sala de parto, do fisioterapeuta na sala de parto, é desde 2014. Então a gente tem, né, uma experiência já há alguns anos que trouxe um modelo de segurança do paciente, principalmente, né? A integração desse Simone, fisioterapeuta. Acho que é só importante colocar em relação ao transporte que, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não contempla o profissional fisioterapeuta como membro obrigatório da equipe que faz transporte, nem inter, nem intra-hospitalar. Eu acho que isso é importante para a gente ter, porque a gente tem um respaldo da sociedade, da Sobrafir,
mas a Sociedade Brasileira de Pediatria ainda não contempla, e no mundo inteiro o fisioterapeuta é membro integrante da equipe de transporte. Então, nos Estados Unidos no Canadá e aqui a gente ainda está lutando para que isso seja efetivado pela sociedade médica. Mas tem muito sucesso toda vez que o fisioterapeuta, e que a gente, independente disso, a gente faz parte da equipe, porque é a gente que vai lá controlar toda a parte ventilatória dessa criança durante todo esse transporte. Né? Justamente. Aqui e foi aí importante muita gente pergunta. A inclusão do fisioterapeuta na sala de parto, porque muitas das vezes os bebês nascem, né, na sala de parto, às vezes ficam algum tempo na assistência ao recém-nascido esperando o leito da UTI, esperando a vaga do leito da UTI, e a gente estava vendo que esse bebê chegava para a gente, que é um bebê prematuro, ele já chegava para a gente com hemorragia intracraniana, porque a assistência não era uma assistência tão adequada e o protocolo de manuseio mínimo não era muito respeitado, e aí o bebê já chegava... na UTI, né, Marcos? O protocolo começa tudo na UTI, né? Ventilação protetora é na UTI, né? Justamente. E aí o bebê ele já vinha para a gente já com o problema, né? E a gente viu que depois que a gente inseriu o fisioterapeuta na sala de parto, a gente conseguiu gerenciar de uma forma melhor essa questão do manuseio mínimo e a participação ativa no transporte ajudou a melhorar essa questão desses indicadores. Algumas pessoas perguntando como que faz com a aerosolização, né, do CPAP, como que se dá isso, não tendo leito de pressão negativa, como que funciona isso? A gente não tem leito de pressão negativa, a gente não tem leito de isolamento dentro da UTI neonatal. Então, assim, a gente teve que criar mecanismos que nos ajudassem. O que a gente fez? Esse bebê que nasceu de 28 semanas foi entubado, a gente conseguiu uma sala de isolamento para ele, então ele ficava lá sozinho, né? E os outros bebês, os outros 3 bebês em que a gente teve caso, que foi os 5, unidade de cuidado intermediário convencional, esses bebês a gente conseguiu isolá-los dentro da própria unidade, num cantinho separado, liga ar-condicionado, abre janela para poder aumentar a ventilação do ambiente, diminuir a carga viral, arrochar no uso de EPI para os profissionais que estão na assistência daquele bebê. E, gente, vocês estão preocupados na questão de usar filtro? Como eu disse para vocês pensam em usar filtro e aí o bebê tem um escape todo pelo CPAP, pelo nariz e pela boca. Então, não faz muito sentido você usar um filtro para colocar no selo d'água para evitar essa contaminação do ambiente se o bebê está tendo escape pelo nariz e pela boca, né? A outra coisa que eu falei para vocês, a gente precisa, assim, o número de casos neonatais é muito pequeno, né? Não é um número de casos grandes e a chance de termos bebês positivos com Covid é muito pequeno. Olha para vocês verem, desde o início da pandemia, a gente teve 4 casos neonatais, 4 casos evoluíram super bem, já foram um só entubado, e mesmo assim, por prematuridade e por dificuldade de início de gerenciamento desse bebê, porque ele nasceu fora de um ambiente adequado, ele nasceu na terapia intensiva adulto, né? Mas os casos que a gente tem visto são de bebês que muitas das vezes nem vão precisar de suporte ventilatório, né? A questão dos filtros, eu acho que essa é a posição pessoal minha, eu não sei se todos vocês 4 concordam, mas eu acho que, principalmente para bebê prematuro, a gente tem muito mais risco de efeitos negativos da colocação de um filtro para bebê prematuro do que benefício para a equipe. Eu acho que a gente tem que ter, e eu acho que o Rafael depois vai comentar uma coisa que é importante, que gera dúvida mesmo nessa questão de usar CPAP, não usar filtro, o que gera de aerosol, mas depois o Rafael vai comentar isso, para a gente também acalmar um pouco, porque a gente às vezes a gente está muito ansioso, e a gente escuta, só que a gente tem que trazer as coisas para a nossa população. A nossa população é população neonatal, né? Ela tem as peculiaridades relativas da própria idade de peso da criança. Eu acho que depois o pessoal vai entender um pouquinho melhor.
Só alguém perguntando aqui, o fisioterapeuta participa na sala de parto dos bebês de risco ou de todos os partos, né? Pelo menos na minha experiência, a gente participa na sala de parto para os de risco. Lá a gente tem um protocolo que são para os abaixo de 1.500 gramas ou 32 semanas. Aí, o fisioterapeuta é acionado junto com a equipe da neonatologia. Bebê também. Pode falar, cara. Aqui no HC o protocolo é bem parecido, é abaixo de 32 semanas, abaixo de 1.500 gramas, para ser a questão até de manipulação mínima para quadro de hemorragia intraventricular. O físio já é chamado para a sala de parto, para instalação de CPAP, então quem faz isso é o próprio físio, e já para vir direto com o kit certo para a criança para UTI no Natal. Aqui a gente tem uma realidade um pouco diferente. A gente continua prestando assistência mais para esses bebês prematuros de baixo peso e que necessitam de cuidados respiratórios, né, da fisioterapia, mas a gente tem uma situação um pouco mais difícil aqui, que é a questão da limitação de número de leitos e aumento de demanda nas maternidades públicas. Então, às vezes, a gente já teve, dentro do centro cirúrgico, 13 bebês internados dentro do centro cirúrgico, porque não tinha leito de UTI neonatal para poder internar esses bebês. Então, a assistência de fisioterapia era feita dentro do centro cirúrgico. Isso mesmo, ótimo. Vamos lá, então, dar sequência aqui e a gente vai respondendo as perguntas. Vamos lá, doutor Rafael. Então, dando seguimento, né, a parte que me coube foi abordar um pouco mais especificamente nosso papel e, consequentemente, o que é que a gente pode pensar a respeito do bebê que precisa, de fato, de internamento em unidade de cuidado intensivo, tá bem? Então, a recomendação mais atual, e que seria o ideal, era que esses pacientes eles sejam separados em unidades diferentes, em espaços diferentes, tá? Teoricamente, o ideal seria que eles estivessem em locais distintos, tanto os casos suspeitos separados aí dos casos possivelmente confirmados, tá? Então, é uma realidade que a gente nem sempre consegue aplicar. Como eu falei, das duas unidades onde eu trabalho, uma a gente consegue separar esses bebês em locais separados, de fato, e na outra isso não é possível por questões relacionadas ao próprio serviço, tá? Então, como o Marcos, inclusive, comentou, quando não for possível, o ideal é que a gente pense ao menos em manter a distância e respeitar o uso dos equipamentos de proteção individual, já que alterações estruturais nem sempre são possíveis, dependendo de onde você esteja, tá? Seguindo, a gente pode destacar também que esse artigo aí, acredito que todos ou quase todos tiveram conhecimento. É um artigo que foi publicado recentemente, né, como logicamente todos os que têm sido lançados ultimamente, e ele trata um pouco dos cuidados respiratórios, tá? Então, algumas coisas a gente pode considerar. É importante lembrar que ele é um artigo escrito por autores de outros países e muitas vezes a nossa realidade não se aplica. O que eu acho bem interessante, que é importante destacar, é essa separação que ele faz entre os cuidados que são geradores ou potencialmente geradores de aerossol e outros que não são. Em ambos os casos, no atendimento ao paciente, é imprescindível o uso dos equipamentos de proteção individual. Entretanto, quando esse cuidado, esse atendimento for especificamente para o recém-nascido e nesse momento houver o potencial de geração de aerossol, se faça consequentemente o uso dos EPIs que protegem contra aerossol, tá bem? Então nós temos aí o uso das toucas, dos óculos, os escudos faciais, alguns serviços também têm disponibilizado, capota impermeável, luvas, tá? Então
no fim das contas, eu dou bastante importância ao uso dos equipamentos de proteção individual, ao uso adequado desse equipamento de proteção individual, com o apoio, logicamente, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de cada serviço. Acredito que isso é extremamente importante, tendo em vista que não somente a paramentação é importante, mas mais importante ainda tem se dado destaque à desparamentação. Tá? Então, em alguns serviços, as etapas de desparamentação elas acabam sendo vigiadas, entre aspas, né, por um outro colega, para que elas possam ser respeitadas da forma mais adequada possível. Então, essa é uma experiência que alguns serviços têm relatado, onde o profissional que vai se desparamentar, ele fica sob a visualização de outro, que vai sempre lembrando, né, já que muitas vezes esse profissional pode se equivocar em uma ou outra, um ou outro momento, tá, da desparamentação. Então é bem importante lembrar que os EPIs são essenciais, coisa que nem sempre a gente pensa, a gente nem sempre usa ou usava anteriormente, mas nessa situação é fundamental, tá? Especialmente nessas situações onde vai haver um potencial gerador de aerossol. Isso é bem importante para nós, já que, como a gente lida diretamente com a via aérea do paciente, isso diz respeito à grande maioria das nossas intervenções e do nosso atendimento. Bem, pode passar. Em relação ao uso de filtros, essa questão é bastante polêmica. Então, eu trouxe a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bem? Que inclusive foi atualizada recentemente. Essa imagem, inclusive, foi tirada de lá, como está aí na referência. E o destaque que a sociedade dá é exatamente para que nós atentemos para esses possíveis escapes, tá bem? Então, como o Marcos bem falou, o tubo recomendado é o tubo tradicional, tá bem? Apesar do escape, o que a literatura tem abordado e trazido é que a dispersão parece ser pequena nesses pacientes por conta dos fluxos, tá bem? A magnitude do volume corrente é menor, os fluxos que os nossos pacientes recém-nascidos fazem também é menor, e por conta disso, parece que essa dispersão, inclusive a própria carga viral de possíveis partículas, ela é relativamente pequena. Tá? Então, atualmente, a recomendação tem sido para que a gente evite desconexões, tá? Porém, isso deve se levar em consideração também que nesses pacientes o potencial de dispersão é pequeno, tá? Pode chegar a cerca de 30 centímetros ou talvez até um pouco menos, tá bom? Então, a própria incubadora também acaba retendo uma certa quantidade de partículas, então o paciente precisa de um cuidado, mas que é um pouco diferente das orientações que têm sido dadas para o indivíduo adulto. Tá? O ideal é, como eu falei, evitar essas desconexões. Sempre que possível, seria interessante instalar o repositor de água destilada diretamente no umidificador aquecido. Dependendo aí dos serviços, isso tem sido feito exatamente para que se evite as desconexões do paciente, tá bem? O uso do filtro do umidificador aquecido, né, aquecimento que a gente já usa tradicionalmente, continua sendo recomendado. Não há recomendação para usos de filtro HMEF no Y, após o Y, né, entre o Y e o tubo do paciente, por questões de restrição da efetividade do aquecimento e umidificação, e inclusive do próprio adição de espaço morto e potencial empecilho no que diz respeito a aumento de resistência. Tá? Então, isso também não tem sido recomendado. Em algumas situações, pode-se pensar, quando possível, no filtro EPA no ramo eixo. Tá? Pelo menos é o que diz a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive para
para o paciente em ventilação não invasiva. Entretanto, pelo menos uma vivência que nós temos aqui no Recife, em Pernambuco, de modo geral, é que devido à procura alta desse tipo de filtro, eles acabam se tornando escassos no mercado. E aí a gente lida, então, com uma situação de não ter esse filtro disponível para uso, tá bem? A instalação do sistema de aspiração fechado também é recomendada, no que diz respeito aí com objetivos, né, de reduzir essas desconexões do paciente e também o potencial de aerosolização de partículas após essa desconexão. Pode passar. E aí, especificamente falando da nossa intervenção propriamente dita, eu procurei a referência, inclusive, aí da nossa associação, tá? Escrita, inclusive, por dois dos presentes aqui na nossa discussão, e que traz aí orientações direcionadas especificamente para nós, tá bem? Então, no que diz respeito à ventilação não invasiva, diferentemente do que se usa e o que se tem preconizado para a população adulta, não há contraindicações. Nossos pacientes recém-nascidos continuam fazendo uso de ventilação não invasiva, tá bem? Aqui no Recife, eu tomei conhecimento de casos positivos, 3 numa UTI que eu trabalho, 2 em outra, tá bem? Então, esses pacientes, todos eles, quando indicado e necessário, fizeram uso da ventilação não invasiva de forma tradicional, tá bem? Como nós temos, como tem sido recomendado. Então, com relação à ventilação não invasiva, nós temos utilizado de forma convencional, tradicional, tentando colocar os filtros quando possível, tá bem? Com relação às nossas técnicas, terapia de remoção de secreção, principalmente, como eu destaquei, o uso do SAF, do sistema de aspiração fechado, quando possível, é indicado, deve ser colocado. Também temos tentado, né, no que diz respeito às técnicas, evitar o uso de ressuscitador manual, não apenas pela situação, mas também pelos riscos que existem, né, de utilizar inadvertidamente e oferecer pressões excessivas. Tá bem? Então, de modo geral, a gente tem diminuído o uso, tá? E temos tentado aplicar mais especificamente técnicas associadas aí ao ventilador mecânico diretamente. E com relação à aspiração de vias aéreas superiores, a desobstrução mais alta, também não existe recomendação de não fazer. Porém, é lógico, tudo isso vai ser feito com o uso dos equipamentos de proteção individual, que são adequados e, consequentemente, na forma como cada serviço tem priorizado e de maneira bem avaliada, tá bem? Uma outra dúvida que surge bastante e que, inclusive, foi abordada aí no nosso documento da Sobrafi, com relação à ventilação mecânica, tá? Então, com relação à ventilação mecânica, nossa experiência, inclusive pessoal, é que esses pacientes têm sido ventilados da forma tradicional, tá? Sempre pensando nos conceitos de proteção pulmonar, o uso da pressão expiratória adequada para garantir um volume que seja suficiente para ele também. Com relação ao volume corrente, segue a recomendação de 4 a 6 ml por quilo para a grande maioria dos pacientes, e a FiO2 também é adequada para manter a saturação entre 90 a 95. Algumas pessoas me procuraram perguntando se existe modalidade superior. Entretanto, a literatura ainda não esclarece se um modo ou outro é superior nesta população. Então, o que eu oriento é que seja utilizada a modalidade convencional que você já usa de rotina do seu serviço, que não queira fazer aí alterações nesse momento, porque parece que não existe superioridade, pelo menos até então.
E no que diz respeito à extubação, seguir o protocolo da unidade, do serviço que você que você trabalha, parece também ser a recomendação mais adequada. De modo geral, é importante destacar, né, que do que diz respeito à ventilação mecânica e uso de ventilação não invasiva, parece não haver muita diferença, até porque, na maioria das vezes, esses pacientes não evoluem com a forma muito grave, tá? Os casos que a gente viu, os casos que a gente vivenciou aqui na cidade, todos eles foram casos leves, exceto um, mas foi um bebê gemelar que tinha síndrome de transfusão feto-fetal, acabou indo a óbito, foi confirmado Covid, porém, devido à gravidade do caso, na transfusão feto-fetal já se espera que haja esse desfecho. Tá? Então, fora isso, os outros que eu consegui aqui tomar conhecimento acabaram evoluindo de forma bastante satisfatória. Tá? Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês. Como é que estamos de pergunta, Simone? Então, vamos voltar no filtro aí, né, Rafael? Algumas perguntas aqui. Usamos filtro no CPAP selo d'água? Polêmica, né? Pois é, algumas recomendações trazem que deveria ser usado, tá? Mas eu acho que faltam estudos, de fato, para afirmarem que é necessário e que é seguro. Eu conheço o próprio Marcos aí, né, como falou, do serviço dele, não tem utilizado. Aqui nós não utilizamos, não fizemos uso do CPAP selo d'água, então, consequentemente, a gente também não fez uso do filtro nesse ramo, tá? Mas eu acho que é um caso que merece discussão. Gostaria de saber o que é que meus colegas têm a falar. Bom, aqui no HC a gente não usa CPAP selo d'água, então eu não tenho essa experiência, mas se eu usasse, eu não colocaria filtro no ramo esse. Essa é a minha posição pessoal em relação a isso. Marcos? Não, a gente não usa, gente. Por aqueles motivos que eu já falei para você, a gente não tem usado filtro. O filtro comprou e não chegou. Então a gente não usa nada de filtro. Que bom que não chegou, a né? gente Foi bom, né? a gente tem feito a gestão super boa, assim, sabe? Eu acho que a gestão dá para isolar o bebê, isola. E continua com as mesmas condutas que vocês continuavam, tentando proteger a equipe com a EPI, né? A gente já viu, primeiro, não tem, mesmo pelos documentos que a gente tem hoje de literatura, não tem recomendação para usar filtro em bebê com menos de 3 quilos. Então, prematuro usar filtro está fora de cogitação, né? Nos bebês que têm mais de 3 quilos, que é para a recomendação de usar, precisa avaliar se o filtro que você tem é um filtro adequado para ser utilizado, se vai custo-benefício, se avaliar a mecânica do bebê antes e verificar que repercussão que esse filtro está trazendo para a mecânica respiratória do bebê, se tem aumento de trabalho respiratório, se o bebê aumentou CO2, se o filtro está encharcando ou não está encharcando, sabe? O ventilador compensa esse esforço, porque tem um ventilador que é incompatível com o uso de filtro. A gente está falando de realidades diferentes no Brasil inteiro. Tem gente que ainda usa Inter 3 para poder estar ventilando o paciente, né? E que não vai conseguir compensar a resistência de filtro nunca, né? Então, assim, a minha experiência com o selo d'água é muito grande, né? Trabalho há muitos anos com selo d'água e com muito bons resultados. E nós não mudamos a nossa rotina. A gente não impôs um filtro na exalação, porque pensando muito na fisiologia do princípio da VNI, né? A aerosolização é na boca e nariz, né? Maior. E aí eu vou colocar um filtro na exalação. Então, assim, é a sugestão da literatura, né? Recomenda-se.
Mas na prática dos nossos serviços, assim, a gente mantém o selo d'água sem o filtro. E a gente não sabe exatamente o efeito que o filtro causa, né? Do aumento da resistência, a gente vai impor um aumento de resistência ou uma umidificação que a gente não sabe como vai se comportar. Tem gente perguntando se tem diferença na aerosolização do selo d'água para o ventilador mecânico. A gente não tem esse dado se aerosoliza mais ou menos. O princípio é o mesmo, né? A prática do princípio é o mesmo fluxo que se usa no ventilador se usa nos fluxômetros para gerar pressão. Então, a princípio, não temos essa diferença nem descrita e não é o que a gente visualiza na prática. Acho que é legal falar isso. Tem gente perguntando, Rafael, se na falta do EPA pode usar o HMF na exalação. Outro ponto polêmico. Porém, nesse caso aí, parece que realmente ele pode trazer mais ainda retenção de água, já que a gente vai ter o umidificador aquecido, então ele já vai naturalmente umidificar, então muito frequentemente, muito provavelmente ele vai acabar obstruindo, encharcando e trazendo repercussões que talvez não sejam das melhores. Então, parece que não é parece bom não recomendar atualmente nesses casos. Exatamente, perfeito, isso mesmo, Rafael. Só respondendo uma pergunta aí rapidamente, que Rafael já respondeu. Alguém perguntou, faz clampeamento do tubo? Não, não faz clampeamento do tubo, tá? Orientação a não fazer o clampeamento do tubo na intubação. Tem maior risco, né, de obstrução aí de vias aéreas e desassistir o recém-nascido, ok? Isso. Vamos dar sequência aqui, então? Doutora Carla? Então, dando sequência, a gente, para resumindo tudo o que foi discutido até agora, a gente percebe que a assistência fisioterapêutica para o recém-nascido não mudou nada, né? Então, a gente não mudou nada a assistência prestada ao recém-nascido. O que mudou é a precaução do fisioterapeuta no contato com esse paciente, suspeito ou confirmado. Mas a assistência, o manuseio, o que a gente vai fazer tanto de parte de manejo do fisioterapeuta para o paciente, quanto do ventilador, invasivo ou não invasivo, isso não mudou em nada. Tá? Agora, seguindo a linha que a fisioterapia adota nas terapias intensivas e também na terapia intensiva neonatal, vem a questão de que forma a gente consegue acompanhar, de forma a avaliar o dano pulmonar desse recém-nascido. Né? Então, é claro que a gente está numa situação pandêmica, então a gente vai direcionar para a questão da Covid, mas isso daqui, de avaliação do comprometimento pulmonar, ele vale também para qualquer outro distúrbio respiratório neonatal. Né? Então, aqui listado ilustradamente, eu coloquei aqui os principais equipamentos que a gente tem de instrumentos de apoio para estar avaliando esse comprometimento pulmonar. Então, desde o nosso mais habitual, que é o raio-x, passando pela tomografia computadorizada, pelo ultrassom de pulmão e chegando até a tomografia de impedância elétrica. É claro que existem inúmeros outros equipamentos, inúmeros outros recursos que podem ser utilizados para a gente avaliar comprometimento pulmonar. A tecnologia, ela está chegando forte dentro da terapia intensiva neonatal. A gente é muito carente de métodos e instrumentos de avaliação, né? Então, a gente não tem o mesmo respaldo de avaliação que tem uma UTI adulto. Há muitos e muitos anos a gente vem trabalhando baseado basicamente em dados muito superficiais, né, que é frequência cardíaca, respiratória e saturação. Hoje em dia, isso já não se contempla mais dentro de uma terapia intensiva neonatal, mas essa tecnologia também tem seu custo. Essa tecnologia também demora a chegar em várias partes, em várias unidades. Pode passar, Simone?
do que a gente mais conhece de forma mais habitual, rotineiro utilizado dentro da terapia intensiva neonatal, desapareceu, foi? Desapareceu para mim? Desapareceu para todos? O que aconteceu? Para mim está aparecendo. Para mim não está aparecendo. Também. E será Acho que está aconteceu? muito. Carla, dá só uma olhada. Vou minimizar e voltar aqui. Mas eu não estou vendo. Mas eu não estou vendo mais. Agora vi. Agora voltei, desculpem. O raio-x, que ele é de baixo custo, ele é realizado rotineiramente beira-leito, só que ele também tem seu fator limitante, né? É uma imagem estática, é uma visão única de um plano que a gente vai ter daquela imagem radiológica, mas claro que tem seu valor terapêutico, diagnóstico e terapêutico, isso não tem a menor dúvida. Mas a gente conta com um dado a mais da emissão da radiação ionizante, então não dá para a gente ficar fazendo raio-x seriado para acompanhar comprometimento pulmonar de recém-nascido, que a gente sabe todo o dano que essa radiação pode dar a longo prazo para esse recém-nascido. O upgrade do raio-x vem a tomografia, né? Então, a tomografia computadorizada, que para o caso que a gente está na pandemia da Covid-19, é o padrão ouro para tanto fazer triagem quanto definir prognóstico, né? Então, ela classifica o dano pulmonar e estratifica, na verdade, a evolução e a direção prognóstica desse paciente. Ali a gente vai ter na tomo imagens que são muito bem detalhadas, imagens tridimensionais, mas é um equipamento de alto custo que, infelizmente, nem toda unidade neonatal tem essa disponibilidade. Tem a questão da radiação ionizante do mesmo jeito que o raio-x, mas aqui eu acho que tem uma questão a mais para nós da neonatologia, que é a questão do transporte do paciente. Né? Então, transportar recém-nascido não é fácil. Quem faz o transporte desse recém-nascido, quem já participou, sabe o grau de dificuldade. A gente tem todas as questões de segurança para o paciente, com esses scores que o Marcos comentou anteriormente, mas é um transtorno fazer um transporte de um paciente para o setor da tomografia. Pensando aqui dentro do Hospital das Clínicas, que a gente tem um hospital somente direcionado para a Covid, a gente também tem que pensar na segurança desse recém-nascido não se contaminar na sala da tomografia, né? Já que lá só vai paciente Covid, né? Então, de repente, a gente tem toda a questão de segurança no manuseio e no transporte desse paciente, mas também da não contaminação na hora da realização do exame. Entre o raio-x e a tomografia computadorizada, aparece uma ferramenta que há muito tempo ficou esquecida, né? Que é a ultrassonografia. Muito tempo não se fazia ultrassonografia pulmonar em nenhum paciente, porque o ar e o arcabouço torácico, né? O arcabouço das costelas, eles representam uma barreira para a propagação das ondas do ultrassom. E se viu, depois de muitos anos, que essas imagens geravam artefatos, e são esses artefatos que a gente consegue avaliar dentro, claro, de profissionais habilitados e treinados para tal, a essas imagens do comprometimento pulmonar. Isso é feito já há muito tempo, assim, de uns 4, 5 anos para cá, dentro da terapia intensiva adulta, vem chegando com força na terapia intensiva pediátrica e também na neonatologia. A gente até de uns anos para cá vê muitos trabalhos, muitos artigos de point of care, né, principalmente de ultrassom pulmonar, pela sua facilidade. Geralmente é um equipamento que a UTI neonatal, que a unidade neonatal tem disponível, porque de rotina os recém-nascidos eles fazem ultrassom transfontanelar para estar ali fazendo triagem e acompanhamento do evento hemorrágico cerebral. É o mesmo equipamento que muitas vezes se usa para se fazer o ecocardiograma dessas crianças, que também é acompanhado ali por causa da persistência de canal arterial, se tem, se não tem, se tem questão de HP ou não, se tem repercussão hemodinâmica ou não. Então, muitas vezes o equipamento está disponível
e pode ser utilizado beira-leito, porque ele é portátil, né, independente do tamanho do equipamento, ele vai a beira-leito e ele não emite radiação ionizante. Então, a gente consegue fazer um exame rápido, de 5, 10 minutos, a gente consegue traçar toda a avaliação pulmonar desse recém-nascido e a gente consegue fazer até exame seriado, se for o caso. Por último, a tomografia de impedância elétrica, que também chegou há pouco tempo na unidade neonatal. Em adulto isso já acontece há mais tempo, mas na neonato isso é recente, até porque não se existiam as cintas com os eletrodos específicos para o tamanho neonatal. Então, essas cintas já estão disponíveis há de uns 2 anos para cá, apesar que elas também têm uma limitação de tamanho, né? Então, às vezes, se a gente pegar os prematuros extremos, a menor cinta disponível não dá para o tórax daquele paciente, né? Ela é muito grande para o tórax do paciente. É um tipo de recurso que a gente consegue colocar do lado do aparelho do ventilador do paciente e a gente consegue fazer uma monitorização contínua desse paciente. Então, a gente pode alterar parâmetro ventilatório, fazer teste de respiração espontânea, estuba e ver como é que esse paciente ficou na não invasiva, ali de forma contínua com o uso da tomografia. Mas, de novo, é um equipamento que, apesar da gente ter empresa nacional fornecendo equipamento, ainda a tecnologia é alta. Então, é claro que ela não está disponível em todas as unidades neonatais. Existem outras formas de avaliar comprometimento pulmonar do recém-nascido? Existem. Eu acho que a forma mais simples da gente estar vendo isso, não sendo diagnóstico de imagem, é ver pelas curvas da monitorização gráfica do ventilador, que muitas vezes elas são subavaliadas, né? Elas nem são muito apreciadas, às vezes está lá a curva pressão, volume e fluxo, ninguém nem olha. Loop, então, ninguém nem sabe onde é que ficam os loops para abrir, para ver como é que está o loop. Então, a gente precisa ensinar o fisioterapeuta, porque é o fisioterapeuta que, de repente, vai passar esse conhecimento para os demais da equipe. Agora, também a gente trabalha aí no nosso Brasil todo com ventiladores que não têm curva nenhuma, né? Então, se a gente estiver trabalhando com Inter 3, com Inter 5, não tiver o monitor à parte, a gente vai trabalhar sem curva nenhuma. Então, é claro que depende de cada realidade. O que importa é a gente saber que existem possibilidades, que podem, de repente, a gente ter, numa hora ou outra, essa possibilidade próxima ou não. Próximo, Simone. Com esses recursos de monitoramento do comprometimento pulmonar, a gente consegue acompanhar esses pacientes, o paciente neonatal, a gente tem um protocolozinho aqui no HC, então a gente faz no momento da admissão desse paciente aqui neonatal, e aí eu vou repetindo esse ultrassom, a gente faz na admissão e na alta, né, no pré-alta, e depende muito da clínica do paciente. Então, ele pode ser usado para triagem, para parte diagnóstica, para estratificação prognóstica, mas isso tem que estar sempre muito correlacionado com a clínica do paciente, porque senão a imagem pela imagem não me diz nada, né? A imagem pela imagem pode ser, de repente, uma congestão pulmonar, pode ser uma consolidação, pode ser uma telectasia, mas isso tem que estar revertido junto com a clínica do paciente. Todos os estudos colocam a ultrassonografia pulmonar, tanto em adulto quanto em recém-nascido, com uma alta sensibilidade e especificidade, tanto em relação ao raio-x quanto em relação à tomografia. Então, eu acho que é um recurso que a gente pode se preparar, a gente pode estudar, se habilitar, fazer um treinamento necessário para isso, para que a gente possa lançar mão desse recurso que muitas vezes está lá na unidade e a gente pode fazer uso dele para o bem melhor do paciente. Tem alguma questão, Simone? Peraí. Só um minuto. Muita gente perguntando, Carla, é o fisioterapeuta que faz o ultrassom? E também já respondendo isso, a avaliação é só pulmonar ou pode ser associada à questão muscular?
Então, o fisioterapeuta, ele pode fazer o exame de ultrassom por ser uma avaliação não invasiva. A gente não vai dar diagnóstico, né? A gente não vai fazer o exame para dar diagnóstico. O laudo é laudo médico, né? Mas a gente vai para monitorar essa questão pulmonar, a gente vai fazer o acompanhamento seriado, mas precisa estar habilitado. Tá? Então, existem vários cursos de point of care. A realidade que eu conheço, a maior parte desses cursos tem um público-alvo que é médico, então não é aberto ainda para o fisioterapeuta. Aqui em São Paulo, tem 2 cursos específicos que englobam médico e fisioterapeuta, tá? Então, a gente precisa fazer o curso, precisa ter uma parte prática importante. Quando eu fiz aqui no Central, aqui no Instituto Central, o pessoal do serviço de fisioterapia aqui do Instituto Central, que eles fazem isso de forma rotineira nas unidades deles. E aí eu fiz, a gente fez um treinamento de 2 meses e meio, a gente tinha que fazer 25 exames, com provas entre os exames, para ter o treinamento próprio para isso. Mesmo assim, quando eu faço aqui na unidade, eu tenho de respaldo, eu dou minha impressão clínica do exame, e as imagens, elas são validadas por 2 outras médicas, né, que são especialistas para isso. O ultrassom, a gente está falando de ultrassom pulmonar, mas, por exemplo, eu também faço ultrassom muscular nesses recém-nascidos. Não é fácil, mas não é fácil pela pouca colaboração do recém-nascido, essa é a questão. Mas a parte técnica da parte muscular também é possível de ser avaliada. Né? Então, eu acho que o ultrassom ele é um equipamento, é um recurso que nos abre várias vertentes para aplicação, para uso, para nos beneficiar numa melhor avaliação, porque a gente só sabe tratar aquilo que a gente sabe avaliar. Senão eu vou ficar tratando o que eu acho que pode ser, o que eu acho que geralmente acontece, né? Então, a gente consegue fazer uma avaliação mais criteriosa, uma avaliação mais pessoal de cada caso, tratando especificamente o paciente, né? Então, eu acho que isso é uma grande área aí que a gente precisa conquistar, depende da gente mesmo. Carla perguntando se tem idade mínima para o recém-nascido para avaliar com o ultrassom, o uso do gel, como que funciona isso? Não tem idade mínima. Lembrar que o ultrassom, ele por não emitir nenhuma onda ionizante, radiação ionizante, ele é um exame de escolha para, por exemplo, parte obstétrica, né? Então, a mãe faz ultrassom, né? Para ver como é que está o feto. A gente não faz ultrassom todo dia também nas crianças, porque também não tem necessidade disso. Essas crianças já fazem ultrassom para fazer o acompanhamento dos eventos hemorrágicos intracranianos, né? Já fazem o ecocardiograma. O gel é um gel que não agride a pele da criança, não dá reação nenhuma na pele da criança, é um gel específico, claro, né? Não é qualquer gel, é o gel que a gente usa para fazer, que os médicos acabam utilizando para fazer o exame. Então, não tem nem idade. Posso fazer num prematuro extremo? Pode, porque eu já fiz. A gente faz, tem vários lugares que fazem. Até as médicas, quando vêm aqui fazer, muitas vezes, a gente tem uma criança agora, aqui de 29 semanas, com evento hemorrágico pulmonar, assim, gravíssimo. E a primeira coisa que nessa onda que a gente está fechado, a gente está totalmente isolada aqui dentro do Instituto Central, até alguns médicos, eles estão limitados para vir aqui, né? E aí, é claro que eu faço com autorização, claro, de toda a equipe da chefia médica, da autorização dos titulares, porque a gente precisa ter todo o respaldo. E aí, a primeira coisa que vai falar, você fez ultrassom, como é que está esse pulmão? E aí a gente faz, fotografa, grava as imagens, discute com o médico à distância. Então, é super útil, prático. Acho que a gente vai ter muito a ganhar no nosso dia a dia com a advento do ultrassom. Eu acho que é um passo aí que a gente precisa dar, né? Eu estou bem candidata, tá?
a conhecer melhor o ultrassom, eu, Marco Giovanni, e a gente já está nessa vibe aí do curso. Eu acho que é legal, acho que isso qualifica, né? Qualifica a nossa assistência muito, assim. Carla, eu queria que você falasse um pouco, complementando aí, na verdade, o assunto da Covid, como você está num centro específico e grande, dentro da Grande São Paulo aí, a gente falou bastante dessa questão, todo mundo com essa preocupação de se contaminar, né, de aerosolizar e se expor. Como é que estão os fisioterapeutas aí? Então, entendi. Eu acho que aqui a gente está dentro de um grande instituto, nós somos 900 leitos destinados somente à Covid, né? Nesse período, o Instituto Central ele fechou no dia 27 de março, então a gente fez ontem 60 dias de isolamento do Instituto Central específico para paciente Covid, os bebês estão aí nesse meio, as mães principalmente estão nesse meio. Nesses 2 meses, a gente teve 47% das mães que tiveram parto aqui, que eram suspeitas, elas foram confirmadas, então 47% das mães foram confirmadas, e a gente tem o primeiro caso de transmissão vertical diagnosticado aqui no Central, aqui no HC, a gente fechou na sexta-feira passada, dia 19. Essa criança é uma criança que está super bonitinha, ela está bem, ela está evoluindo bem, um prematuro de 33 semanas, ela só está no catéter nasal a 0,1, ela está bem bonitinha. Aqui no Central, por a gente ter, então, mais de 2.000 funcionários lidando diretamente com pacientes de alta complexidade Covid positiva, eles fazem uma triagem de sorologia de todos os funcionários e todos nós da fisioterapia testamos negativo. Então, todos somos não reagentes. Então, eu acho que isso mostra que as boas medidas, as boas práticas de precaução, elas são efetivas, né? O grande número que a gente vê de funcionários, de colaboradores contaminados é da equipe médica, né, disparado na frente, mas nós da fisioterapia, nós estamos assim de parabéns. Nem que se a gente quiser, a gente consegue ficar, porque nós somos difícil, viu? Nós tomamos precaução mesmo. Então, acho que dá para baixar um pouco essa ansiedade, dá para acalmar um pouco a cabeça, porque isso mexe muito também com a cabeça dos funcionários, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que é um feedback muito bom aí. Nós aqui também, a nossa experiência é bem legal, muito poucos fisioterapeutas, assim, relatados de contaminação mesmo, direta, né? Eu acredito que muito pela nossa prática de uso de EPI que já existe, né? E manuseio de vias aéreas, assim. Então, como é que tá aí, Marquinhos, Rafael? Então, aqui, Mônica, a gente passou por um período bem estressante, né? Período mesmo que as pessoas ficaram um pouco surtadas mesmo, os profissionais ficaram meio surtados, todo mundo querendo, estava todo mundo querendo um louco do álcool gel, né? Mas a gente foi vendo que se a gente tomasse cuidado, não era realmente assumir esse bicho de 7 cabeças, né? A gente precisava manter a equipe tranquila, com a sanidade mental, para a gente poder conseguir dar conta das rotinas e dar conta dos cuidados, né? E eu acho que o impacto maior a gente já teve, e hoje a gente está conseguindo lidar super bem com as rotinas, os procedimentos. Quando vem algum caso positivo, a gente já consegue tratar isso com um pouco mais de normalidade, com mais segurança. Eu acho que a gente já internalizou isso e a gente consegue trabalhar isso com um pouco mais de tranquilidade. Exatamente. Rafael, fala para a gente aí um pouquinho. Bem, aqui acho que
como na maioria dos lugares, e como o Marcos acabou de comentar, o início foi um pouco estressante por conta do receio mesmo, que é natural, uma situação atípica e que tem um potencial grande de causar uma grande revolução, digamos assim, né, nas rotinas, mas depois que a poeira baixou, digamos assim, a gente foi internalizando mais as rotinas, essas alterações que foram necessárias de ser realizadas. Quando conseguimos, né, num dos serviços aqui, separar os setores, acredito que também ficou mais tranquilo. A gente precisou dividir a equipe de fisioterapia, então um fisioterapeuta hoje fica na UTI dos não contaminados e o outro vai para a UTI dos suspeitos ou confirmados. Isso acabou ficando mais tranquilo também com o tempo e, consequentemente, as próprias condutas, as rotinas, elas vão sendo mais fáceis de serem implementadas quando a gente consegue fazer dessa forma. Eu acho que a gente teve esse benefício aqui. Com relação à contaminação dos profissionais, a gente teve alguns casos, mas poucos, né? Então, acredito que faz parte, inclusive, da situação pandêmica, né? E da condição comunitária que a doença assumiu. Então, acho que nada que fuja dos padrões de normalidade, digamos assim. Exatamente. A gente acabou fazendo muito o que a gente faz em épocas de bronquiolite, principalmente quem tem UTIs com muitos leitos, né, que não tem espaço disponível. Então, a gente separa um canto, né, separam junto com a comissão de infecção, né, a CCIH, a gente faz uma conversa de fluxo de leitos. E isso ficou legal, eu acho que a gente incorporou isso, fez fluxo de equipe, né? Rafael falou isso muito bem, aí a Carla está num centro específico disso, acaba que em outros serviços não tem como isso acontecer, às vezes, então a gente se adaptou como foi possível e com êxito, assim, né? A gente tem se organizado com muito êxito, eu acredito que o fisioterapeuta tem se informado mais, então as dúvidas lá do início elas foram sendo sanadas assim e tirando um pouco a neura inicial, a gente agora está se organizando. É só responder mais algumas perguntinhas aqui, perguntando se alguém teve transmissão vertical, se São Paulo já teve. Então, a gente teve esse primeiro caso, é o primeiro caso confirmado nosso do HC. A gente não sabe de nenhum outro caso confirmado aqui na cidade de São Paulo, porque para ser confirmado tem uma série de requisitos, né? Tem que ver placenta, tem que ver presença do vírus no líquido amniótico, tem que, né, no sangue de cordão. Mas a gente teve o primeiro caso confirmado nosso, sim, que é esse prematuro de 33 que eu falei para vocês. Marcos, teve algum caso? Bom, aqui a gente teve uma mãe positiva que acabou fazendo um parto cesáreo dentro da UTI adulto, como eu já falei, né? E esse bebê, após 48 horas do parto, foi feito o PCR desse bebê, né, por SWAB, e o resultado dele veio positivo. No entanto, não foi feito coleta de amostra de placenta, de líquido amniótico, de sangue de cordão, até porque foi num ambiente altamente contaminado, que é o ambiente da terapia intensiva adulto. Tinham 2 pacientes gravemente internadas lá com Covid, todas as 2 entubadas. Então, provavelmente, a chance de contaminação, inclusive do material, era grande, né? Mas, independente disso, se foi vertical ou se não foi vertical, o bebê ele foi um bebê que evoluiu super bem, né? Ficou, como eu disse, em ventilação mecânica 2, 3 dias, depois em ventilação não invasiva, a gente não usou filtro, ele simplesmente ficou isolado numa sala só, e é um bebê que está bem hoje, né? Pequenininho em ar ambiente, super bonitinho. Ai, que bom. Aqui
Fora esse, Simone, aqui no HC a gente teve outros 2 casos de recém-nascidos, mas não foi transmissão vertical. Essas crianças nasceram, foram para casa, ficaram um tempo em casa e depois desenvolveram o sintoma e aí voltaram para ser internados no hospital. Mas esses 2 outros casos, que até saiu uma publicação essa semana no Clinics, esses 2 casos, nenhum desses, as crianças não precisaram nem de O2, né? Então, são crianças, elas têm uma evolução muito boa, graças a Deus. Legal. Nós já estamos finalizando aqui, né? Dizer que muito obrigada aí a todos. Dr. Rafael acabou saindo aqui, que a internet dele deu uma oscilada, mas a gente queria agradecer aí todos que estiveram junto conosco. Essa live vai ficar gravada no YouTube da Sobrafi, tá? Então, quem quiser acessar depois, ela vai diretamente para lá. Muito obrigada a todos que estiveram aí presentes. Tivemos várias pessoas aí, Halina, Ana Lúcia Larroz, teve gente da Bahia, São Paulo, Recife, Pará. Muito legal, muita gente envolvida aí, pessoal, muito obrigada. A gente cada vez mais querendo uma fisioterapia que acontece, uma fisioterapia à beira do leito, né, com os nossos pequenos pacientes aí. Então, muito obrigada, doutor Marcos, doutora Carla, doutor Rafael, obrigada pela presença. A gente que agradece a participação de todos, o convite, e a Sobrafi sempre apoiando e fazendo história, né? Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pelo convite, Simone. Mandando recadinho aí do Ceará, da Bahia, de São Paulo, Rio Grande do Sul. Muita gente aí envolvida. Obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.